One Story 53. Provérbios, a sabedoria de Deus. Provérbios, capítulo 1 a 31. Agora chegamos ao livro de Provérbios. Embora Provérbios fale sobre sabedoria, moralidade e ética, o seu propósito e conclusão não se limitam simplesmente a viver bem neste mundo. A sabedoria de que Provérbios fala não é sobre habilidades mundanas para a sobrevivência, mas sobre conhecer Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo e viver como povo de Deus. Essa é a verdadeira sabedoria. Os autores de Provérbios são Salomão, vários homens sábios, Agur e a mãe do rei Lemuel. No Antigo Testamento, Salomão aparece como uma figura que prefigura Jesus Cristo através de sua sabedoria e da construção do templo. É claro que dizer que Salomão aponta para Jesus não significa que toda a sua vida refletiu o caráter de Cristo. Depois de construir o templo, Salomão se afastou de Deus por causa da riqueza e das mulheres estrangeiras. Como vimos em uma história, parte 10 sobre Isaac, não há ninguém no Antigo Testamento cuja vida inteira tenha refletido perfeitamente Jesus Cristo. Em vez disso, partes da vida dessas pessoas servem como peças de um quadro que revela Cristo. E todas essas peças juntas nos apontam para Jesus Cristo. É por isso que Paulo, que foi treinado a fundo na lei do Antigo Testamento, depois de encontrar Jesus Cristo, pôde ver que todo o Antigo Testamento falava, de fato, sobre Cristo. A sabedoria que Salomão recebeu de Deus foi semelhante à de Adão antes da queda, e ele serve como um tipo da verdadeira sabedoria, Jesus Cristo. Na história de Israel, o período de maior prosperidade foi durante os reinados de Davi e Salomão. A construção do templo por Salomão, que Davi não pôde concluir, foi o ponto alto dessa época. Mas o templo construído por Salomão foi apenas um prenúncio daquilo que Deus realizaria de forma plena. Portanto, quando lemos os Provérbios de Salomão, não devemos parar nesse prenúncio, mas buscar Jesus Cristo, a realidade verdadeira. Pois Jesus veio como verdadeiro templo. Provérbios, de quem para quem. Em todo o livro de Provérbios, o autor se dirige ao seu filho com a expressão, meu filho. Mas essas não são apenas palavras de Salomão ou da mãe de Lemuel para seus filhos. Em última análise, são palavras de Deus dirigidas aos seus filhos. A estrutura de Provérbios. Provérbios tem um total de 31 capítulos. De forma geral, os capítulos 1 a 9 falam sobre a sabedoria e os ímpios. Depois, os capítulos 10 a 31 falam sobre como aqueles que possuem essa sabedoria vivem como sal e luz neste mundo. O propósito de Provérbios. O propósito de Provérbios está claramente declarado: para adquirir sabedoria e instrução, para entender palavras de discernimento, para obter instrução em comportamento prudente, fazendo o que é justo, reto e correto. Para dar prudência aos inexperientes, conhecimento e bom senso aos jovens. Primeiro, Provérbios existe para dar sabedoria, conhecimento e discernimento aos simples e aos jovens. Na Bíblia, os simples e os jovens se referem àqueles que ainda não reconheceram a Deus e vivem para os prazeres deste mundo, fazendo o que parece bom aos seus próprios olhos. Isso é como Abraão antes de ser chamado por Deus, vivendo na fértil Mesopotâmia, adorando ídolos. Como Jacó antes de encontrar a Deus, encantado por Raquel, enquanto vivia com Labão. E como os israelitas vivendo na fartura do Egito, esquecendo-se da aliança de Deus. Segundo, o que eles precisam é de sabedoria, instrução e entendimento, a palavra de Deus. O propósito de Provérbios, e na verdade o propósito de toda a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é conhecer e compreender Jesus Cristo. Aqueles que são escolhidos por Deus certamente deixarão a fartura da Mesopotâmia, passarão por Esaú e subirão a Betel. Deixarão para trás a fartura do Egito, pois Deus, por amor ao seu nome, certamente conduzirá aos seus filhos. Terceiro, aqueles que conhecem a verdadeira sabedoria, Jesus Cristo, por meio da palavra de Deus, serão instruídos sobre como viver de forma sábia, justa, correta e íntegra. Essa instrução é o conteúdo de Provérbios. E o centro dessa instrução é temer ao Senhor. Devemos reconhecer Deus como Deus. E somente pela graça de Deus podemos reconhecer Jesus Cristo.
Aqueles que encontram a verdadeira sabedoria, Jesus Cristo, e são encontrados nele, crescerão no conhecimento de Deus e receberão a estratégia para viver como povo de Deus. A verdadeira natureza da sabedoria. Em Provérbios, a sabedoria é personificada. A sabedoria ergue a sua voz nas ruas e nas praças públicas, clamando em alta voz. A sabedoria em Provérbios estava com Deus antes do princípio do tempo. Antes de existirem a terra, o mar, as fontes e as montanhas, a sabedoria já estava estabelecida. Quando Deus criou todas as coisas e lançou os fundamentos da terra, a sabedoria estava lá, sendo cada dia o seu prazer, sempre se alegrando diante dele. A Bíblia declara que aquele que existia desde o princípio e criou todas as coisas é Jesus Cristo. Portanto, a sabedoria revelada através do rei Salomão em Provérbios aponta para Jesus Cristo, que é a sabedoria perfeita. Essa sabedoria, Jesus Cristo, clama àqueles que amam a insensatez, a arrogância e que odeiam o conhecimento, os tolos, os orgulhosos e os simples, chamando-os a ouvir a repreensão da sabedoria e a se voltarem para trás. Este é o mesmo clamor que Deus fez por meio dos profetas do Antigo Testamento. Se voltarem, a sabedoria promete derramar sobre eles o seu espírito e lhes revelar as suas palavras. Mas aqueles que pertencem a Deus se voltarão, enquanto outros se recusarão a ouvir, ignorarão a sabedoria e desprezarão a correção. É por isso que Jesus Cristo veio para a sua própria terra, mas não foi recebido pelo seu próprio povo. Os que não se arrependem e não recebem o Evangelho enfrentarão o juízo. Naquele dia, buscarão a Jesus Cristo, a verdadeira sabedoria, mas será tarde demais. Comerão do fruto dos seus próprios caminhos. Provérbios equipara a sabedoria aos mandamentos e à palavra de Deus. A sabedoria é a lâmpada, a luz e o caminho da vida. Busca sabedoria. A Bíblia nos ordena buscar a sabedoria, não de maneira casual, mas com empenho. Receber as palavras da sabedoria, guardar os seus mandamentos, ouvir atentamente, aplicar o coração ao entendimento, clamar por discernimento, levantar a voz por entendimento, procurá-la como a prata e buscá-la como um tesouro escondido. Aos que buscam a sabedoria com diligência, ela virá. Pois somente aqueles que são escolhidos por Deus podem realmente buscar a sabedoria. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Temer ao Senhor é afastar-se do mal. Aqueles que adquirem a sabedoria, a lembram, a obedecem e não a abandonam. Aqueles que amam a sabedoria serão por ela protegidos e guardados. A sabedoria é a coisa mais importante. Se você exaltar a sabedoria, ela o exaltará. Se você abraçar a sabedoria, ela o honrará e colocará sobre a sua cabeça uma linda coroa de glória. As bênçãos da sabedoria. Adquirir sabedoria é melhor do que adquirir prata ou ouro. É mais preciosa do que joias, e nada do que você possa desejar se compara a ela. A sabedoria traz vida longa, riquezas, alegria e paz. A sabedoria é a árvore de vida para os que a abraçam, e são bem-aventurados os que a seguram firmemente. Tudo isso se cumprirá em Jesus Cristo, a verdadeira sabedoria. Aqueles que se apegam à sabedoria receberão o favor de Deus e desfrutarão da bênção espiritual de se tornarem filhos de Deus. A sabedoria não é sobre possuir mais ou ter mais daquilo que pertence a este mundo. Os que buscam e encontram a sabedoria compreenderão o temor do Senhor e conhecerão a Deus. O próprio Senhor dá a sabedoria, concede conhecimento e entendimento, prepara a sabedoria perfeita e é escudo para o seu povo. Deus preserva o caminho dos santos, faz com que entendam toda boa vereda, restaura-lhes a alma, guarda-os e os protege do caminho dos perversos e da mulher estrangeira. A sabedoria os conduzirá no caminho do bem e os manterá na vereda da justiça. A Bíblia continuamente nos diz para não esquecermos a lei da sabedoria e guardarmos os seus mandamentos. Isso trará vida longa e paz. Vida longa sem paz é sofrimento. Mas Deus promete dar bênçãos sem tristeza. Bênçãos que vêm acompanhadas de tristeza não são de Deus.
Por meio da sabedoria, atar o amor e a verdade ao pescoço e escrevê-los na tábua do coração trará graça e bom nome diante de Deus e das pessoas. Por outro lado, aqueles que praticam o mal podem parecer honrados diante das pessoas por um momento, mas Deus, que vê todas as coisas, certamente exporá o seu mal diante de todos. Evite os tolos e os ímpios. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Esses ímpios tentam os filhos de Deus. A tentação deles pode ser resumida assim: vamos viver como se este mundo fosse tudo, tornar-nos reis neste mundo e viver uma vida glamourosa. Em outras palavras, querem seguir o caminho dos descendentes de Caim, dos Nefilins e de Nimrod, descendente de Cã. Por acreditarem que este mundo é tudo o que existe, buscam prazer de qualquer forma. Mas a sabedoria nos adverte: não siga por esse caminho, afaste o seu pé da vereda deles. Os que possuem sabedoria, o povo bem-aventurado, não andam segundo o conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. A sabedoria é vida. Amarre a sabedoria ao seu pescoço, escreva-a no seu coração, prenda-a aos seus dedos e grave-a na tábua do seu coração. Não troque a esposa da sua mocidade, isto é, a sabedoria, por uma mulher adúltera ou estrangeira, que representa o mundo. Em Provérbios 9, a sabedoria é contrastada com a mulher tola. A sabedoria clama dos pontos mais altos da cidade, convidando os simples a desviar-se, vir, comer do seu pão e beber do seu vinho. Esse pão e esse vinho representam Jesus Cristo, o verdadeiro pão e a verdadeira bebida. A sabedoria nos diz para deixarmos os caminhos da insensatez e vivermos, andando pelo caminho do entendimento. Mas não devemos repreender os zombadores ou os ímpios, pois eles nos odiarão. Antes, repreenda o sábio e ensine o justo, para que cresçam em sabedoria. Mas a mulher tola também se senta nos pontos mais altos da cidade. Ela é espalhafatosa, insensata e nada sabe. Ela chama os que passam, usando palavras que são parecidas com o chamado da sabedoria. A mulher tola também diz ao simples e ao que não tem entendimento: entre aqui, mas ela os atrai com água roubada e pão comido às escondidas. Embora suas palavras pareçam com as da sabedoria, o caminho para o qual ela conduz é a morte, enquanto o caminho da sabedoria conduz à vida. Guarde o seu coração. Os que buscam, abraçam e andam com a sabedoria, desfrutando dos seus benefícios espirituais, precisam guardar o coração. Só assim conseguirão evitar o caminho dos ímpios. Para guardar o coração, é preciso receber a sabedoria, prestar atenção, ouvir atentamente e não deixá-la sair de vista. Guarde-a dentro do coração. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Aqueles que se tornaram filhos de Deus não devem se conformar com o padrão deste mundo, mas serem transformados pela renovação da mente, para que possam discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. De Provérbios 10 a 30, o livro segue mostrando, por meio de diversas expressões de sabedoria, como devem viver neste mundo aqueles que a possuem. Mas também veremos que, mesmo tendo recebido a sabedoria de Deus pela graça, muitas vezes falhamos em viver como sal e luz. Nesses momentos, precisamos voltar novamente para Jesus Cristo, que é a nossa sabedoria. Cuidado com as suas palavras. O livro de Tiago, muitas vezes chamado de Provérbios do Novo Testamento, nos adverte: da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Ele nos exorta repetidamente a vigiar a língua. Da mesma forma, Provérbios nos alerta a termos cuidado com as palavras, os lábios e a fala. O amor cobre todas as transgressões. Assim como Cã foi amaldiçoado por não cobrir a nudez de seu pai Noé. Apesar de ter recebido a graça da cobertura de Deus, aqueles que possuem a sabedoria de Deus devem aprender a cobrir os outros com amor. Provérbios diz: o ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todas as transgressões. Quem muito fala atrai a confiança, mas o de espírito fiel guarda o segredo. Quem perdoa a ofensa demonstra amor, mas quem insiste na questão separa bons amigos. Ao discutir com o seu próximo, não revele o segredo de outra pessoa. Evite a mulher rixosa e viva com amor. Provérbios diz:
Melhor é morar num canto do telhado do que repartir a casa com uma mulher rixosa. A mulher rixosa simboliza o mundo. Este mundo também é descrito como a mulher má, a mulher estrangeira, a mulher adúltera, a mulher astuta, a mulher insensata, a mulher vergonhosa e a prostituta. Provérbios ensina que é melhor viver no que parece ser uma cabana humilde com a verdadeira sabedoria, com Jesus Cristo, do que viver numa grande casa que representa este mundo. Outras expressões desta verdade são: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado, com ele, o ódio. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa cheia de carnes com contenda. Amar a disciplina do pai. Provérbios ensina que, assim como um pai disciplina o filho, o Senhor disciplina quem ama. Os filhos de Deus recebem e amam a disciplina. O filho sábio ouve a instrução de seu pai. Este é um dos benefícios da sabedoria, e somente aqueles que possuem a verdadeira sabedoria podem desfrutar desta bênção espiritual. Contentamento em Provérbios 30. Agur, filho de Jaque, conclui Provérbios expressando o coração de quem recebeu a sabedoria de Deus. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para que, de posse de muito, não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e profane o nome do meu Deus. A vida de quem teme a Deus é uma vida que busca apenas o pão diário e persegue a glória de Deus, não o ganho terreno. Agur também diz: a sanguessuga tem 2 filhas, dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, 4 que nunca dizem, basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que não se farta de água e o fogo, que nunca diz, basta. Ele enfatiza o valor de uma vida contente. Para viver assim, é preciso reconhecer que Deus não é apenas o Criador, mas também o soberano sobre cada acontecimento. Já vimos isso em profundidade no livro de Jó. Deus age em todas as coisas para o bem. A mulher virtuosa em Provérbios 31. O último capítulo de Provérbios termina com o retrato da mulher virtuosa. É difícil encontrá-la, e o seu valor excede o de rubis. Mas Provérbios já nos disse que a sabedoria é mais preciosa do que rubis. E, como vimos, essa sabedoria é Jesus Cristo, a palavra da vida. O marido da mulher virtuosa confia nela e é respeitado entre os anciãos à porta da cidade. Ele é honrado porque a tem como esposa. A graça é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Toda glória deve retornar a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora passamos pelos livros históricos e pelo terceiro livro poético do Antigo Testamento, Provérbios. Provérbios não é apenas um livro de conselhos morais para esta vida. É uma revelação poética de Jesus Cristo, a verdadeira sabedoria. A história dos livros poéticos, que revelam o Cristo que virá e o reino de Deus, continua em Eclesiastes.